7º episódio de The Boys, falta apenas uma semana pro season finale. E que episódio, na minha opinião, melhor até do que o da semana passada. Eu e a Gil já discordamos aqui no off. Mas, nossa, aconteceu muita coisa, muito momento uau nesse episódio. E estamos caminhando para um season finale muito interessante. Eu não sei se eu gosto mais desse do que do outro, mas eu concordo que esses dois episódios foram os melhores até agora. Porque como a gente comentou na análise do último episódio, ele tem tudo que The Boys tem de melhor. Que é basicamente as cenas que chocam, mas tem um acréscimo na história, um acréscimo na narrativa, um acréscimo no suspense. A gente acabar o episódio falando, meu, o que vai acontecer agora? A gente achou que tava faltando isso, de fato, nos primeiros episódios. Tava morno. Faltava momento uau. Faltava momento da gente... Eita, eu fui assistindo um episódio. Se você também tava assim quando tava assistindo, comenta aqui embaixo. Mas eu tava assistindo, tipo... Eita, uau, yeah! Sabe? E é ótimo, né? Mas enfim, só pra dizer que eu tava tão empolgado que eu tava comemorando as coisas ou me surpreendendo vocalmente durante o episódio. Isso pra mim é o entretenimento puro, sabe, Gil? Então eu gostei muito. Mas eu acho que isso se encaixa novamente no que a gente tava conversando na semana passada, sobre a questão de que sempre quando tinham núcleos extremamente separados, as coisas perdiam um pouco a graça, e nesse episódio os núcleos estão mais unidos. Então tudo que acontece tem normalmente o grupo inteiro envolvido, e aí é mais fácil da gente se apegar às coisas que estão acontecendo e, de certa forma, ficar um pouco mais tenso com relação às causas e consequências das coisas que estão rolando no enredo. Então, a gente tem vários pontos importantes pra falar hoje. A gente tem o Ryan indo contra as convenções que estão sendo colocadas com ele. E aí a gente fica nesse desequilíbrio entre entender se ele quer ser que nem o Capitão Pátria ou se ele não quer ser que nem o Capitão Pátria. Acho que ele tá passando ele mesmo em se tratando de um pré-adolescente. É isso, é uma essa crise... dúvida. É, tipo, o menino o homem. O grande Ryan. Ele é um adolescente, né? Um pré-adolescente. Então ele tá naquele momento de se questionar. Muitos pré-adolescentes se questionam sobre o time de futebol, sobre se gosta ou não daquela pessoa no colégio. Ele se questiona se ele vai ser sádico ou que nem o pai, né? Então ele tá nesse momento de entender quem ele é de fato naquele meio ali de sups. E eu acho que tá rolando a virada que a gente tava teorizando, né, Gil? De que o Ryan, ele pode ser esse contraponto ao Capitão Pátria, né? Talvez não nessa temporada, talvez não dê tempo, até porque ele teve a oportunidade de falar ali no alvivaço dos Muppets que o Capitão Pátria era um grandíssimo de um cretino e ele não falou. E ele tá segurando isso ainda porque ele tá em conflito, né? Ele tá muito em dúvida em quem ele quer ser. Mas uma coisa é certa, eu acho que a influência boa da Becca tá fazendo o menino pensar. Ele menciona isso, sabe? E o Billy Bruto também tá conseguindo chegar no Ryan um pouquinho, principalmente porque ele mandou aquele porta-retrato, ele tá conseguindo chegar no coração do menino novamente, menino que não é filho dele, né? A gente tem que reiterar que é fruto de um estupro do Capitão Pátria pela Becca. Então, aí a gente tem a porteira da esperança pro Capitão Pátria ser... talvez eliminado, né? Porque acho que com o vírus não vai rolar mais. Acho que essa porteira já foi. Eu acho que com o vírus já não vai rolar mais, porque nós temos até no roteiro, isso bem explícito pelo French, que o vírus talvez ele fosse forte o bastante pra acabar com a Victoria Newman, mas com certeza não forte o bastante pra acabar com o Homelander. Ao mesmo tempo, surge aquela questão, né? O Ryan é uma criança, ele não tem grandíssimos poderes, não sei como ele seria capaz de derrotar o Capitão Pátria, talvez nesse sentido de o Capitão Pátria estar extremamente fragilizado. A gente vê ainda nesse episódio que ele é um grandíssimo cara descontrolado, descompensado, inclusive assustou até a Espoleta. A Espoleta é essa nova personagem que virou agora 100% devota a ele, mas não está isenta também de ficar assustada com as atitudes impensadas e impulsivas do Capitão Pátria. A gente vê ele praticamente arrancando, desmembrando o Tessiteia. Nossa, foi horrível. Não, essa cena como um todo já é muito esquisita. Ele, que nojo. Imagine a gente vendo o Homem-Aranha sendo um viciado em drogas, sendo um cara que solta teia pela bunda, que, né, é cientificamente acurado. E aí vai o Capitão Pátria e divide o Homem-Aranha ao meio, na sua frente. Que nojo. Não, e aí ela ficou muito tensa também, porque ela foi a grande responsável por colocá-lo como um dos culpados. Então...
literalmente ela também tá colhendo os frutos que ela mesma tá plantando. E no final a gente descobre, e eles mesmos descobrem, que a pessoa que fez o vazamento não era o TST, não era o Cameron, não era ninguém que eles estavam pensando. Era, na verdade, o nosso querido A-Train! Ele mesmo, a vida é trem-bala. Finalmente o arco de redenção está se fechando. Ele vai se fechar, com certeza, com uma morte, provavelmente. Já pensou? Eu também acho que o trem-bala tá com um contador aí de morte rodando. Mas, finalmente, o arco de redenção dele correu mais do que andou. Correu. Eu juro que foi sem querer. Mas o que eu quero dizer com isso é porque a gente vem falando isso nas últimas análises, né? De que o trem-bala, ele vem nessa possibilidade de arco de redenção desde a segunda temporada. Desde quando a água dele bateu na bunda por conta do que ele sofreu na VOT com a Tempesta e da mudança dele de branding, né? Por assim dizer, de marketing que a VOT fez em cima dele. E também dele se reconectando com a família e com toda a treta lá do Blue Hawk, que acabou deixando o irmão dele paraplégico. Tudo isso faz o trem-bala entrar nessa rota da redenção, mas ele sempre voltava, porque o poder sempre o chamava. E aí agora a gente vê que tem algo a mais o chamando, que foi a virada do menino sorrindo pra ele quando ele salva o Leitinho ali no hospital. Ele menciona isso nesse episódio como um momento em que ele não estava com holofotes, em que ele não estava sendo ali comemorado como se fosse uma celebridade, mas sim como um homem comum que fez a coisa certa, sabe? E isso é muito, muito importante pra um personagem como o Trem-bala, que vem aí cheio de erros, cheio de homicídios até. Ele não é santo, o Trem-bala não é uma pessoa legal, e justamente por isso eu acho que a redenção pela morte acaba sendo o caminho dele. Eu muitas vezes não curto muito a parada do diálogo expositivo. Então, quando ele começa a explicar pro Leitinho sobre a situação com o menino, eu já tava meio broxado, que eu virei e falei, cara, não precisava de explicação disso, a gente já entendeu só pelos olhares. Eu acho que era muito mais sutil do que realmente expor. Mas quando ele acabou a explicação, eu achei que foi válido pela situação de que a gente passa essas 4 temporadas vendo muito da VOT criando situações e criando salvamentos falsos e criando lá os filmes da VOT Studios. Os reality shows. Os reality shows e toda aquela loucura. E no final do dia, eu acho que foi um diálogo expositivo, mas foi um diálogo expositivo que tinha aí um motivo para existir. Então, sim. eu não fiquei muito incomodada. A gente já tá falando há muito tempo desse arco de redenção do A-Train. Ele tava sendo muito esticado, então é bom que finalmente ele assumiu essa bronca. Ainda voltou pra Torre do Sete pra tentar levar a Ashley comunista com ele. Safadíssima com camisa do Che Guevara, velho. Eu ri, mas eu ri nessa cena. Foi muito boa. Também. Ela com a camiseta do Che Guevara, assim, ó, manifestando. Eu falei, mano, não é possível, velho. Muito bom, Ashley, muito bom. A Ashley, essa temporada, ela tá se mostrando uma personagem foda, assim. Ela cresceu muito. Muito. Véi, e não no sentido dela ser um alívio cômico ou o que mais. Ela tá tendo uma profundidade, sabe? Porque você tá vendo como ela teve que se enfiar ali na VOT, mudar o que ela pensava e o que ela acreditava para se adequar àquela empresa, para se adequar ao desejo de ambição que ela tem também. Ela é uma pessoa muito ambiciosa, que queria fazer e acontecer, mas ela teve que, entre aspas, se vender, por assim dizer. E ao mesmo tempo, ela acaba sofrendo também com todo esse entorno. Ela tá ali naquele meio e só se afundando mais, porque é um meio sujo, né? Sim. É um meio de sups em que a qualquer momento, qualquer decisão errada que ela tomasse, ou fala errada que ela tivesse, ela perderia a vida. E aí agora, a corda esticou tanto pra ela que ela não tem mais... Ela não deve nem ter mais cabelo pra poder puxar, sabe? Pra arrancar, pra ela poder sair dessa, desestressar. Faltou uma terapia ali pra Ashley, inclusive. Então eu acho que agora o caminho é esse. Ela... também, talvez, num certo arco de redenção, não sei até que ponto, mas ela se sair da VOT pra tentar sobreviver. E vamos ver, quem sabe ela acaba ajudando os boys de alguma maneira ali. Ela mostrou uma certa empatia até com o Trem-bala, quando ela fala pra ele tirar o chip de rastreamento dele, né? E talvez ali daqueles sups, o Trem-bala seja o que ela realmente sempre teve mais simpatia. Ah, não, total. Sabe? Total. Porque se a gente for lembrar, acho que foi ela que comunica a ele
que o transplante de coração que foi feito para salvar a vida dele depois que ele teve o ataque cardíaco foi o coração do Blue Hawk, sabe? Ela que falava muito com ele sobre como ele deveria mudar o seu marketing, mudar a sua imagem para se adaptar à VOT. Então, por mais que ela estivesse nesse meio, ela ainda, do jeito deturpado dela, tentava ajudar o trem-bala. E eu acho que eles se identificavam muito nesse sentido. E agora, velho, foi ela largar o toletão lá na casa do Capitão Pátria pra eles se perceberem efetivamente como essa dupla, sabe? Como esses dois que estão juntos nessa. E agora vão precisar se unir mesmo pra poder escapar desse meio sujo e do Capitão Pátria também, né? E eu acho muito curioso como esse arco da Ashley, ele traz mais verdade a The Boys, no sentido de que a gente sempre falou, né, desde a primeira temporada, que é incrível o quanto The Boys mostra como seria a realidade se super-heróis existissem na vida real. E mais agora a gente tá também trazendo toda essa questão, em um momento político dos Estados Unidos, essas divisões entre partidos, essas nuances políticas e cada vez mais claro o posicionamento de todo mundo que tá lá em The Boys. Mas, e como isso se aplica de certa forma à vida real, mas a Ashley, ela traz essa vertente da vida real não só com relação à política, mas sim com relação ao trabalho. Então eu tenho conversas com umas amigas minhas amigas assim, desesperadas pra sair dos empregos delas, desesperadas, que elas não sabem o que fazer, mas elas estão reféns daquela situação. Então é muito legal como a Ashley traz também essa vertente humana, das pessoas talvez se identificarem também com um trabalho em que elas não estão satisfeitas, mas que elas são reféns daquilo lá. Então quando ela vira e fala, eu demiti, ele era um ótimo secretário, Nossa, ele era o melhor secretário, mas eu o demiti porque eu precisava livrá-lo disso aqui. Salvar ele, né? Eu precisava salvá-lo desse ambiente tóxico. E óbvio, em muitos escritórios, né, não tem necessariamente um Capitão Pátria, mas tem quase isso. Então é mais uma personagem que traz uma nuance muito real e que muitas pessoas podem acabar se identificando em uma série que é fictícia, né? Nenhum chefe vai desmembrar ninguém, mas as pessoas ou às vezes vai, mas as pessoas se identificam, principalmente em algumas áreas que são muito pesadas. Então eu gosto muito como a Ashley acaba trazendo essa vertente humana, essa vertente possível de se identificar e que é mais fácil pra pessoas, tipo, pô, ninguém vai se identificar com um super-herói tendo que fazer a propaganda. A gente identifica outras questões, manipulação da mídia e tudo mais, mas essa questão é muito conversando direto com o público, de você estar num trabalho que não te agrada, não te faz brilhar o olho, você é refém daquela situação. Total. E o melhor disso tudo é que foi construído durante todas as 4 temporadas. Total. E Gen V, sabe? Total. Gen V também construiu isso, a Ashley dentro desse sistema. E o nível de identificação é tão alto que eu tenho certeza, fecha aqui, eu tenho certeza que teve público que se identificou com o BDSM da Ashley também. Olha! Galera no off aí. A blow e a blow. A galera no off teve quem se identificou com o BDSM da Ashley. Eu tô ligado, vocês. Agora, ó, pulando da Ashley pra outra personagem que eu tô muito na dúvida, queria perguntar pra você, pra galera de casa. Mana Sábia. Mana Sábia deixou muito claro que estava nos planos dela saber que era o A-Train, o cara que fez o vazamento. Então tava tudo correndo conforme o plano. Acontece que agora ela foi demitida. Tava tudo correndo, né, sobre o A-Train. Ah, lá vem ele. não dá. Vamos parar de usar a palavra correr. Cada vez que fala correr, ele só coloca o blim. Mas estava tudo andando, caminhando conforme o plano. E aí, agora ela foi demitida, né? O Capitão Pátria ficou virado no Jiraiya, chutou o pau da barraca, ficou putão e tirou a Mana Sábia da parada. Agora, será que isso faz parte do plano também? Ou não? Zorra, eu não tinha pensado nisso. Mas você diz do plano da Mana Sábia. O próprio plano da Mana Sábia envolvia ela ser demitida, entendeu? É uma excelente teoria. Eu não tava pensando nisso. Eu acho que faz sentido sim. Porque se ela é uma pessoa tão inteligente, se ela é a Sup, a pessoa mais inteligente do mundo, ela deve ter pensado em vários cenários pra isso Inclusive ocorrer. o cenário em que eles descobriam que o A-Train era o grandíssimo culpado e efetivamente o Capitão Pátria ia chegar nela. E isso fortalece a questão porque ela saberia que o Capitão Pátria poderia tomar essa atitude ao descobrir que ela escondeu o fato de que o trem-bala era o vazador. Sim, né? é isso. É que nem o Guerra Infinita. Nós temos uma possibilidade, nós temos uma realidade. E aí tudo que acontece... Pô, por que o Doutor Estranho deu a pedra? Porque ele já sabia que isso tudo ia acontecer. Então, a minha teoria aqui...
que eu tô querendo entender é, será que ela sabia que isso tudo ia acontecer, inclusive que ela seria demitida? Isso tudo ainda faz parte do plano dela? Será que, na verdade, ela tá do nosso lado e ela quer derrotar o Capitão Pátria e todas essas coisas foram manobras pra chegar no grande finale do plano? É essa a minha grandíssima dúvida. Olha, Eric Kripke, se você fizer isso... Quebrou a 10ª parede. Parabéns. Se Parabéns. não, me contrata como roteirista. Por favor, ó, o Frila aqui, ó. O Frila aqui O da Frila. Gil. Advogada, É isso. apresentadora, criadora de conteúdo e roteirista. Hollywood. Porque, pô, eu acho que ia ser muito legal. Ia ser muito legal. E acho que isso faz parte nas viradas que The Boys tá construindo nesses últimos episódios. Sim. Nessa rota pro season finale. Uma virada que a gente ainda vai mencionar, mas eu quero trazer um pouco desses momentos uau do episódio, é a questão da Luz Estrela. Puta. Né? É ela ser a Puta. transmorfa. Aliás, o fato da transmorfa ser aquela mística do inferno que tem que tirar a pele pra poder... Muito bom, Porra, muito demais, bom, demais. genial. Então, se eles estão construindo esse número de viradas, nada impede que essa também seja uma virada. A gente tá caminhando pra um season finale em que vão tentar assassinar um presidente, sabe? Então, deve ter algum plot twist aí guardado na manga, numa série de plot twists que tem acontecido desde o 5º, 6º episódio. O Kessler ser um produto do tumor lá do Bruto, a Transmorfa tá substituindo a Luz Estrela, até mesmo o vírus, né, o Dr. Samir acabar implantando ele ali na Kimiko do nada, tendo conseguido escapar. E não estão sendo tão gratuitos assim, não são viradas Deus Ex Machina que foram jogadas no roteiro. Eu tô achando que estão até se encaixando bem. Acho né? que elas estão tão se encaixando bem que elas são, de certa forma, previsíveis. Então o Kessler foi, de certa forma, bem previsível. O Samir não tanto, mas faz super sentido com relação ao enredo que a gente tava vendo. A Luz Estrela, naquele momento que tiram a foto com ela, eu imaginei zero que fosse parte de um plano maior, mas no momento que ela se fantasia, ela coloca o uniforme de Luz Estrela e vai pra cima do Hyug, na hora, não sei vocês, mas na hora eu virei e falei, não é a Luz Estrela, e aí nessa hora eu ganhei. Quando ela acorda no meio da noite, eu já tava esperando que alguma coisa fosse acontecer, então eu virei, pô... Essa referência eu peguei, entendeu? Eu não tava... essa eu não fui Capitão América. Eu tava, tipo... Estranho ela usar pra, né, uns tchaca-tchaca na buchaca ali. Não, era muito gratuita a cena, gente. Tava muito gratuito pra ser verdade. Nunca apareceu nenhum... Gente, eu tinha esquecido até que o Hyug e a Luz Estrela eram namorados, pra vocês terem uma ideia. Teve mais química na cena dele com a Victoria Newman do que nessa cena. Mano! Porque os atores namoram, né? Os atores namoram. Véi, dá pra ver o brilho nos olhos da atriz da Victoria Newman quando eles conversam, sabe? Eu mandei nessa hora. Nessa hora eu mandei mensagem pra Gil. mim. Gil, você já assistiu o 7º episódio? Ah, ela já. Eu comentei, bicho, que química, sabe? Eles dois muito ali no amorzinho, mesmo na amizade dos personagens, dá pra sentir a química entre os atores. Demais. Pô, eles, novamente, eles namoram na vida real, né? Então, fica com essa informação aí. E, de fato, quando eles começam a fazer o tchaca-tchaca na buchaca, conforme a cena foi caminhando, eu até pensei, pô, que gratuito. Foi isso que me... Muito gratuito. Foi isso que foi estranho. Eu já, pô, mostrando eles aí no tchaca-tchaca na buchaca. Penúltimo episódio de temporada, sabe? Tanta coisa pra acontecer. Eu fui tipo os jovens que não querem mais ver cena de sexo em mídia. Bota fé. Inclusive Fala no Fala Povo. Povo, olha aí, no Fala Povo, lá em Salvador, minha terra, Estação da Lapa, os jovens comentando se eles ainda querem ver cenas de sexo em série. Veja aqui, tá aqui no canal do Omelete. Então, eu tava nessa pegada, eu tava, pô, pra que isso? Tipo, gratuitaço a Luz Estrela e o Hyug aí tendo um momento de amorzinho. A gente não precisa disso, já foi, esse trem já passou. E não foi o trem bala. Então, tipo, foi gratuito pra mim e por isso eu achei estranho. Mas eu não tive o mesmo insight da Gil de, transmorfa, sabe? Pra mim era algo que foi simplesmente jogado. E aí, por isso que quando mostra que é a transmorfa, eu achei, pô, legal, massa, gostei, bom final de episódio. E aí encarna pro último, né? E eu acho que pra gente encerrar aqui a análise, falta uma das melhores cenas desse episódio, que foi no ar e profundo, indo lá na sede dos The Boys, o A-Train chegando. Mano, a parte que o profundo vira no nada, tá o Butcher lá falando, ele vira e fala, cara, eu não consigo entender um puto do que você tá falando, esse sotaque é uma merda. Véi, mano, não, eu rachava, eu ria, então assim... Era ele e a gente, né? Hã? Ele e a gente, você entendeu? Né? Exato. Mas enfim, Vega. essa cena ótima, eu achei muito legal. Achei legal o A-Train chegando também
pra salvar o dia e consagrar a cereja do bolo Foi dele massa. sendo mesmo o cara que vazou. Ele bate no peito, vira e fala, pô, vou aqui ajudar a galera, vou aqui virar minha casaca. Pô, foi legal, E velho. foi bom demais. Eu achei que essa cena foi a mais legal do episódio. E achei que esse episódio foi bem bacana, no geral. Foi. Pô, eu comemorei na hora que o A-Train apareceu. O A-Train. Trem bala. É trem bala, a vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro. Eu comemorei quando ele apareceu, eu fiz, sabe, tipo, parecendo o fanboyzinho mesmo de The Boys. Fanboys, olha aí. Fanboys. De The Boys, sabe? Eu comemorei real. Faltou um momento uau nos primeiros episódios, melhor dizendo, e esse entregou esse momento uau, sabe? Eu fiquei Sim. felizão com isso. Novamente, tá sendo bem construída a redenção dele, tava em idas e vindas desde as últimas temporadas e agora engrenou de vez. E foi muito massa ver ele e o Leitinho também, né? O Leitinho... Total, o Leitinho também. Pô, foi esse ponto de contato dele com a redenção, com os The Boys, com a virada de chave. O Leitinho acreditou no Trem-Bala desde o início. Cara de morte, Leitinho também, hein? Depois Putz, desse episódio, eu achei. vai vencer esse leite aí, vai amargar. Vai. Depois dele falar, vai amor, nossa, sabe o que entrega isso? É ele falar, o rum vai ter que ficar pra depois. Quando você fala que alguma coisa vai ficar pra depois... nunca vai ficar pra depois. Não O dá depois nunca vai chegar. Velho. Então vamos ter que esperar aí pra ver se Leitinho vai de base, Trem-Bala vai ser parado. O que vai acontecer nesse 8º episódio de The Boys? A gente não faz ideia. Pois é, mas tá chegando, a gente vai ver o 8º episódio, infelizmente vai fechar essa temporada, mas teremos uma 5ª e última temporada de The Boys. Óbvio, as despedidas vão ficar pra próxima análise. É isso aí. Mas por enquanto temos aí um 6º episódio bom, um 7º episódio bom. Eu espero que feche com chave de ouro. E aí a gente fica no aguardo pra 5ª temporada. É isso aí. Vamos, The Boys!